Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Hoje o programa é um programa especial também sobre o culto da virada que aconteceu no dia 31. Esse culto que já é uma referência aqui na cidade, muita gente conosco, tudo perfeito para a glória de Deus. E a gente decidiu pegar esse culto aí, mostrar para você um pouquinho daquilo que Deus fez. E tem mais aqui no programa. Nós vamos ver um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas outras batistas Ágape aqui da cidade e também de Guimarães. Fica conosco, o programa de hoje vai te edificar. Já vai dando like aí e compartilha. Se assente que a TV Ágape começou. Aplauda o Senhor nessa noite. Vamos dar uma paradinha aqui para você conferir a agenda da igreja, para você ficar por dentro daquilo que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos dois cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras. Porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos
um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura. É só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja. Aguardo você. Deus te abençoe. Forte abraço. No culto da virada também, Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você. É a primeira palavra do ano. Fica aí para você ouvir. Evangelho de Lucas, capítulo 15, diz assim: E então Jesus lhe propôs essa parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la, e achando-a, coloca sobre os seus ombros e, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Desde já te agradecemos por mais esse ano. Enfrentamos batalhas, enfrentamos dificuldades. O Senhor também nos deu muitas conquistas. Te agradecemos por tudo. Pai, fala conosco mais uma vez agora através da tua palavra. Usa-me por graça, bondade e misericórdia. É a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ser bem breve nessa palavra, mas eu queria que você ficasse comigo até o final. Não deixe que nada te distraísse, porque essa palavra está queimando no meu coração já tem uns dias. Certamente a gente vai sair daqui melhor, transformado pela palavra do Senhor. Estamos encerrando mais um ano, e ao mesmo tempo que dentro de nós tem aquela expectativa de dias melhores, ao mesmo tempo nós somos tomados por medo, pela ansiedade, pela angústia. Afinal de contas, ninguém nos sabe aquilo que nos espera no próximo ano. E a pior coisa que pode acontecer com a gente é quando a gente vira o ano, começa um ano perdido, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar. Eu lembro que no ano de 2009, irmãos, essa virada de ano para mim foi um dos piores anos da minha vida. Eu estava enfrentando um problema no ministério. O Felipe nasceu enfermo. Eu passei a virada de ano lá em Uberlândia. Preguei numa igreja lá, na igreja cristã Visão Missionária do pastor Edson. E quando deu meia-noite, eu dei um abraço na Flávia, orei com ela e fui para o cantinho sem ninguém ver. Mas ali eu chorei. Eu falei: Senhor, eu preciso de uma direção, preciso de uma resposta. Eu não sei o que fazer. Perdido. E eu sei que aqui nessa noite também tem pessoas assim, perdidas. Você está enfrentando alguma situação que te deixou desnorteado. O que é perdido? Perdido significa não ter um rumo. Perdido significa você não ter uma direção. Estar perdido significa você estar fora do lugar de origem. Aquele lugar onde você não se encaixa, um lugar onde você não produz. Todas as vezes que nós estamos perdidos, você está desvalorizado e você está próximo do fim. De vez em quando a gente se perde. Quem de nós aqui nunca se perdeu? Quem de nós aqui nunca teve uma fase na vida que você ficasse tão perdido que você precisasse de alguém para te ajudar? E eu sei que você entrou aqui vivendo essa tristeza no teu coração. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar aqui, que por mais perdido que você esteja, por pior que esteja a sua situação, em Lucas capítulo 19, 10 diz que o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Se você está perdido, pode ter certeza que Ele vai te achar, Ele vai te encontrar, porque Ele não desiste de nós. Nós estamos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor, é verdade, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para esse lugar. Ele te achou, Ele te encontrou, e pode ter certeza que 2024 Ele vai lhe dar uma direção, Ele vai lhe dar uma resposta. A sua vida não ficará mais perdida, porque Jesus, Ele vai nos achar, Ele vai nos encontrar.
E essa parábola que eu contei, agora que eu li para vocês, é a primeira de 3 parábolas que Jesus conta. Jesus contou essa parábola, depois ele conta da moeda, da dracma que se perdeu, e depois ele conta a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos as parábolas. O intuito de Jesus ao contar essa palavra era dizer para os religiosos: ainda que as pessoas estejam perdidas, eu vim aqui para trazê-las de volta. Jesus, ele ia atrás das prostitutas, das meretrizes, daqueles homens que estavam perdidos, e os religiosos não entendiam isso. Aí Jesus conta essas 3 parábolas para dizer: enquanto vocês não querem elas, eu quero. Enquanto a religião não aceita o perdido, eu aceito. Então, estar perdido às vezes, irmão, significa que você está na rota de Deus. Estar perdido significa que o Senhor está de olho em você. Sigo a voz do pastor, e ao achar comida para elas, não era algo fácil, porque quando fala no Salmo 23 que o Senhor nos leva aos pastos verdes, a imagem que vem na nossa mente é como se fosse uma grama, um campo de futebol, mas não é assim. Na Palestina não tem uma grama verde. Sabe onde que ficavam as gramas? Escondidas, às vezes debaixo de pedras. E o pastor ia à frente, quando ele achava, aqui tem grama, ele tirava aquela rocha e as ovelhas vinham comendo. Só que as ovelhas, elas não têm senso de direção. Se acabasse uma grama aqui, ela não conseguia ir até o outro lugar. O pastor tinha que dar um grito e a ovelha acompanhá-la. E as ovelhas, quando se perdem, escute isso aqui que é interessante. A ovelha que se perdia era a ovelha que não sabia esperar. Era aquela ovelha que queria caçar o seu próprio pasto, ao invés de esperar o pastor. Qual que era o papel dela? Acabou a grama aqui? Fica quietinha. O pastor que cuida de você, ele vai te levar para a grama verde. Mas a ovelha impaciente, que queria achar o seu próprio caminho, que queria achar sua própria comida, ela ia andando. E ao andando, chegava uma hora que ela estava perdida, e ela não sabia mais como voltar. E às vezes, como uma ovelha, a gente se perde por isso. Todos nós aqui precisamos de achar as nossas gramas. Você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, você precisa sustentar a tua casa, você tem a tua faculdade, você tem o teu trabalho, e chega uma hora que a grama cessa. E a gente, ao invés de esperar o pastor, que é Jesus, ao invés de esperar Deus nos levar ao lugar certo, a gente quer guiar o nosso próprio caminho. A gente quer tentar achar os nossos próprios recursos. E quando a gente vê, a gente está perdido. A gente não escuta mais a voz de Deus. A gente não sabe mais como voltar. Diversos personagens na Bíblia passaram por isso. Pedro se perdeu quando Jesus morre. Se você ler João capítulo 21, Jesus disse para os discípulos: eu vou morrer, mas eu vou voltar para buscar vocês. Mas em João capítulo 21, nós vemos Pedro chama os seus discípulos e dizem: vamos pescar. E eles entram no barco e eles passam a noite inteira sem pegar um peixe. Olha, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, olha para mim agora, você está virando o ano perdido. Você começou o ano na presença de Deus, você começou o ano firme com o Senhor, mas no meio do ano você tentou buscar seu próprio caminho. No meio do ano você tentou achar seu próprio recurso, e quando você menos esperava, você se afastou. Hoje você está aqui nesse culto, hoje você está aqui ouvindo a palavra, mas no fundo você sabe que está longe de Deus. No fundo você sabe que a sua vida espiritual não está hoje como era antes. Às vezes você consegue enganar o pastor, você consegue enganar o marido, consegue enganar a esposa, mas lá no fundo você sabe que está perdido. No fundo você sabe que não está mais ouvindo a voz de Deus. E uma das piores coisas que pode acontecer na minha e na sua vida é a gente querer prosseguir sem ouvir a voz de Deus.
É a gente querer prosseguir sem a direção do pastor. E eu venho lhe fazer uma pergunta, não precisa me responder. Onde é que você se perdeu? Na faculdade? Você se perdeu no trabalho? Você se perdeu no relacionamento? Você se perdeu nesse novo emprego, nessa nova oportunidade? Você não soube esperar o Senhor? Agora, o que uma ovelha faz quando ela está perdida? A ovelha fica quieta, ela para, ela fica com medo, porque quando escurece, a ovelha é inofensiva. E se você encontrar uma ovelha que está perdida, ela começa a tremer, ela começa a ficar apavorada, a ponto de se deitar. E assim somos nós também. Longe de Deus nós somos indefesos. Longe de Deus nós somos tomados por ansiedade. Longe de Deus nós temos crise de pânico. Longe de Deus a gente se deita. Longe de Deus a gente não tem mais expectativa. Mas a ovelha, quando está perdida, ela faz uma coisa: ela começa a balir, ela começa a dar o seu berro, o seu grito. E quando ela está balindo, o pastor que está atrás dela, ele diz: opa, eu conheço essa ovelha, eu conheço o grito dessa ovelha. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui também balindo, chorando: Senhor, me socorre. O balido da ovelha quer dizer: eu estou aqui, pastor, eu estou aqui, Senhor, eu estou sozinho, eu estou indefeso, me ajuda. E você está virando o ano assim, né? Chorando, coração sangrando, alma ferida. Você sabe que a sua família não está legal, você sabe que a sua saúde não está boa. E quando a ovelha começa a balir, o pastor escuta a voz dela. E eu preciso te dar uma notícia boa aqui nessa noite: o Senhor ouviu o teu choro, o Senhor ouviu o teu gemido, o Senhor ouviu as tuas orações, o Senhor ouviu o teu balido aqui nessa noite. Você que entrou aqui perdido, você que entrou aqui angustiado, mas no seu coração tem uma voz dizendo: Senhor, me acha, Senhor, me procura, Senhor, me encontra. E a notícia boa é que Ele ouviu a tua voz, Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu as tuas orações, e Ele está aqui nessa noite por causa do teu clamor, por causa do teu gemido, meu amigo. Não tenha vergonha de balir, não tenha vergonha de chorar. Agora olha que dado interessante. Eu vou fazer uma pergunta: quantas ovelhas que esse pastor tinha? 100. Todo dia à noite, quando o pastor voltava para o aprisco, era escuro, ele contava uma por uma, 1, 2, ele ficava na porta, que as ovelhas passavam, ele ia contando 1, 2, 3, 4. Aí quando chegou 97, 98, 99, passou, faltando uma. Irmão, se eu tenho 100 ovelhas, se faltou uma, vamos ser sinceros aqui, faz diferença? Vou te dar um exemplo simples. Você tem R$100 em moeda, você vai lá no centro, uma moeda caiu, você está aqui, você volta lá no centro para buscar uma moeda? Seja sincero. Não. Qual que é o pensamento nosso? Eu tenho 99. E dentro do contexto bíblico também, por causa de uma ovelha, aquele pastor foi atrás daquela ovelhinha. E a notícia boa é: você também, para Jesus, você não é mercadoria, você não é número. Para Jesus você tem nome, para Jesus você tem valor, para Jesus você é uma alma preciosa, para Jesus você não é mais um aqui na multidão. A Bíblia diz que Jesus conhece cada um aqui pelo nome, meu irmão. Às vezes numa multidão igual nós temos aqui, mais de 500 pessoas, você fala assim: quem sou eu? Será que Deus está me vendo aqui? Será que Deus sabe quem eu sou? Será que Deus me conhece? Meus irmãos, eu vim aqui para lhe afirmar que Ele sabe quem você é, Ele criou você, Ele conhece cada fio do teu cabelo, Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas necessidades. Se tivesse só você aqui hoje, Ele também estaria aqui por você. Se tivesse só você aqui hoje, Ele teria morrido naquela cruz pela sua vida, irmãos. Porque para Jesus você não é número, para Jesus você é uma pessoa. Eu gosto de usar uma tipologia bíblica.
João Batista, quando estava batizando o Rio Jordão, quando chegou Jesus, em João 1,29, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus era o quê? Fala comigo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que que João Batista diz isso? Porque dentro do contexto bíblico, para que um pecado fosse perdoado, um cordeiro teria que ser morto. Jesus morreu por toda a humanidade, sim ou não? Mas se você ler Levíticos capítulo 16, vai dizer que o cordeiro morreu pela nação de Israel. Ou seja, morreu pela humanidade toda, agora morreu pela nação. Diminuiu, sim ou não? Sim. Se você ler Êxodo capítulo 12, o povo de Israel estava no Egito. Deus disse assim: mata um cordeiro, fala comigo, um cordeiro, e a sua família coma, para que vocês sejam salvos. O cordeiro agora morreu para uma família. Só isso? Não. Leia Gênesis capítulo 22. Deus disse: Abraão, sacrifica teu filho para mim. Abraão coloca Isaac no altar. Quando Abraão vai matar Isaac, Deus diz: para, Isaac, agora eu sei que você me teme. Mas quem vai morrer? Deus disse: olha para trás, tinha um cordeiro, um carneiro amarrado pelo chifre. O mesmo carneiro, o mesmo cordeiro que morreu pela humanidade toda, ele morreu pela nação, ele morreu pela família, mas se necessário for, ele morreria por uma só pessoa. Porque para Deus você não é número, para Deus você é uma pessoa. Ele te ama, ele te conhece e ele vai atrás de você, porque ele te ama muito. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Para a gente já caminhar por fim, o sacrifício desse pastor me encanta. Por quê? Ele deixou as suas 99 ovelhas no deserto, não abandonadas, não é isso? Deserto significa lugar de provisão para elas. Mas ele desceu até os vales, à noite, lugar difícil, perigoso, cheio de leões, cheio de ursos, só para achar uma ovelha. Irmãos, que ousado amor é esse? Que ousado amor é esse de Jesus por mim e por você? Por causa de uma pessoa, uma ovelha, ele enfrentou todos os perigos. Como assim, pastor? Filipenses capítulo 2 diz que Deus se encarnou, se fez homem, abriu mão da sua glória, a ponto de ser morto, e morto na cruz. Enquanto falsos deuses pedem o seu sangue, Jesus deu o sangue dele por nós. Enquanto falsos deuses querem a sua vida, o nosso Jesus deu a vida por mim e por você. Que ousado amor é esse, irmãos? Que amor inexplicável é esse de Jesus a morrer por mim e por você? Quando eu leio essa história aqui, eu fico constrangido, porque eu não consigo dimensionar o amor de Jesus por mim e por você. O amor de Jesus me constrange. Às vezes, meu irmão, como cada um aqui de nós, o que nos leva a não pecar não é a condenação do inferno. O que nos leva a não pecar é a gratidão por tudo que Jesus fez por mim e por você. O amor que ele fez por nós, de nos encontrar mesmo quando nós estávamos perdidos. E a Bíblia diz que esse pastor, ele foi atrás dessa ovelha até encontrá-la. Eu gosto dessa frase, porque a Bíblia nos diz assim: e ele foi atrás dela, se possível achar. Não, é até encontrá-la, porque o verbo está dizendo o seguinte: Jesus veio atrás de nós. Aquele pastor foi atrás daquela ovelha, dizendo a seguinte coisa: eu vou e eu não volto enquanto eu não achá-la. Eu não volto enquanto eu não trazê-la de volta. Ou seja, eu não desisto, eu não abro mão, mas eu vou trazer aquela ovelha de volta.
Eu posso te dar uma notícia boa aqui nessa noite, sim ou não? 2024, Jesus vai te trazer de volta. Ele não vai desistir, Ele não vai abrir mão de você, porque quando Deus tem um plano na vida de alguém, Ele não desiste, irmãos. Deus chamou chamou Samuel 3 vezes, mas ele não desistiu enquanto Samuel não ouviu a voz dele. Lá estava Moisés, 80 anos, com assassinato nas costas, cuidando de ovelha. Quando Moisés está apacentando as ovelhas, ele olha para uma sarça, que é um arbusto pequeno, igual isso aqui. O arbusto faz assim, ó. E Moisés fica assustado, que voz é essa? E a voz disse assim: Moisés, Moisés. E ele fica assustado, que voz é essa que conhece o meu nome? Sabe quem é essa voz, Moisés? É de Deus. Você está com 80 anos, olha para mim, com assassinato nas costas, esquecido no deserto. Mas eu sou aquele pastor que vou atrás de você até te encontrar. E eu sou esse pastor que conheço o teu nome, eu sei quem você é. Deus não desistiu de Moisés. Ele achou aqueles 3 jovens dentro da fornalha, ele achou Daniel na cova, e ele achou Lázaro dentro de um túmulo, morto há 4 dias. Talvez você está participando desse culto aqui, espiritualmente falando, você está morto, ou quem sabe como Daniel, você está dentro de uma cova. Mas eu venho te lembrar que ele veio aqui para te achar, seja no deserto, seja dentro de um túmulo, ou seja dentro de uma cova. Ele não vai desistir de você, ele vai te achar, porque a obra que ele tem na sua vida é grande demais. Se eu fosse você, já ia aplaudindo e já ia dando glória a Deus. E aqui eu termino. Ele encontra aquela ovelhinha perdida no chão, tremendo, e diz a Bíblia que quando ele olha para ela, ele a pega pelas patinhas e coloca aqui, ó, as patinhas aqui e o rosto dela, e ele vai levando ela para casa. Será que ela foi pesada? Não, porque o amor não deixa a ovelha ser pesada. Quando nós agimos com amor, não tem fardo e não tem peso. O problema é quando o amor para. Mas por que Jesus, por que o pastor leva ela aqui nos ombros? Olha para mim, para a gente encerrar. Porque enquanto aquela ovelha estava andando com as suas próprias pernas, as suas próprias pernas só levaram ela para o erro. Mas agora, quando o pastor coloca ela aqui, ele está dizendo: primeiro, a partir de hoje quem vai te guiar é as minhas pernas. Sabe o que Deus está falando com você? Olha dentro dos olhos do pregador aqui. Esse ano de 2024, você vai parar de andar com as suas pernas. Você vai parar de querer guiar a sua própria vida. 2024 você vai falar: Senhor, me guia pelo caminho que o Senhor quer que eu ande. Me leva pelos caminhos que o Senhor quer que eu trilhe. Porque daqui a 1 ano eu não quero estar sentado aqui participando de um culto dizendo: por que eu fiz isso? Por que eu não esperei? Por que eu não ouvi a voz de Deus? Por que eu casei sem ouvir a voz de Deus? Por que eu fiz esse curso sem ouvir a voz de Deus? Por que eu entrei por essa porta sem ouvir a voz de Deus? Não, a palavra de hoje aqui é simples e objetiva. 2024, Jesus está dizendo: eu vou te levar aqui, porque as minhas pernas só te levam para o lugar certo. E por que ele a coloca aqui? Porque quando a ovelha está aqui, o rosto dela está pertinho do rosto da ovelha. Jesus estava dizendo: eu quero você pertinho de mim. Eu quero você com o rostinho coladinho no meu. 2024, tem gente que põe assim: é o ano da conquista, é o ano da porta aberta, é o ano de romper, é o ano de prosperar. Não, 2024 vai ser o ano da intimidade com Deus. Vai ser o ano onde você vai andar cara a cara com Jesus. Jesus não vai precisar nem de gritar, porque o seu rosto vai estar tão perto dele, que só dele sussurrar, você fala: opa, esse é meu Pai, esse é o meu Jesus. Além de me guiar, ele está falando comigo. E quando ele a leva, irmãos,
ele a leva para casa. Por que ele a leva para casa? Olha para mim. Porque certamente essa ovelha está ferida, está machucada. Porque toda ovelha que se perde, ela se arranha, ela se machuca. Porque todas as vezes, guarda isso aqui, por favor. Todas as vezes que você se afasta do pastor, que é Jesus, você se fere, você se machuca, você tem a sua alma dilacerada. Eu gosto de contar um testemunho, irmãos. O pessoal que quer me ouvir aqui um tempo sabe. Quando eu me converti, no ano de 2000, 99, 2000 mais ou menos, eu tenho um primo que se converteu junto comigo. Eu não falo o nome dele por questão de ética. Ele se converteu na Metodista e eu converti na Batista. E a gente era companheiro, irmão. A gente orava juntos, lia a Bíblia juntos, ia para monte juntos. A gente tinha uma vida de Deus juntos. E aí, rapaz, esse meu primo conseguiu um emprego. Era um emprego num trailer. Ele começava às 6 horas da noite e terminava às 11 horas. Ele ficou 3, 4 meses nesse emprego e parou de ir à igreja. Aí eu falei com ele assim: primo, você não está indo mais à igreja? Como é que está sua família? Como é que está sua esposa? E ele falou desse jeito comigo: Wallace, igreja não vai pagar minhas contas não. Se eu não trabalhar, a comida não chega lá em casa. E eu falei assim: primo, eu não estou mandando você parar de trabalhar. O trabalho é santo, o trabalho é digno. Eu estou falando para a gente orar para Deus abrir uma nova porta de emprego. Porque eu, Wallace, eu tenho medo de emprego que te tira da igreja e que te tira da sua família. Eu morro de medo de emprego assim. Ele não me ouviu, entrou nesse emprego. A esposa dele estava indo no culto. Mais ou menos uns 8 meses, 1 ano, a esposa dele entrou no mesmo emprego. Aí eu não tenho vergonha na cara, fui procurar e eu falei: primo, pelo menos a sua esposa estava buscando. E agora, quem vai buscar Deus? Ele foi mais grosso: Wallace, não me intromete na minha vida, porque eu sei o que eu estou fazendo. Ele não buscava mais a Deus, e agora nem a esposa buscava. Sabe quem que meu primo simboliza? A ovelha. Faltou o pasto, eu consigo, eu sei onde achar o pasto, eu vou, eu consigo sem o pastor. Resumindo a história, um tempo depois, meu primo chega em casa. Cadê a esposa? Havia fugido com o companheiro de trabalho dele. Há uns 4, 5 anos atrás, eu fui pregar lá na minha cidade, perto lá. Encontrei ele na praça da cidade, enorme, uma perna de um tamanho. Quando eu olhei para ele, ele veio na minha direção, a gente abraçou e ele chorou, eu também chorei. E ele falou assim: Wallace, por que eu não te escutei? Perdi minha família, estou com diabetes, perdi um dedo do pé por causa da diabetes e vou perder a perna. Irmãos, a gente abraçou naquela praça, a gente chorou, e depois eu fui para casa, mas eu chorei, porque eu me lembrei de toda a trajetória. Agora, eu sou melhor do que o meu primo? Não. Sou mais santo que ele? Não. Sou mais inteligente? Não, nada disso. A diferença é que o meu primo preferiu seguir um caminho que Deus não queria para ele. Foi a ovelha que se perdeu, foi a ovelha que não quis mais ouvir a voz do Senhor. E fica aqui o meu pedido para você: não afasta dos caminhos do Senhor, não. Se você fizer isso, você sangra, você machuca. E quando aquele pastor chega com ela em casa, e eu vou terminar aqui, a ovelha sangrando, a ovelha ferida, a ovelha machucada, mas quando ele chega em casa, ele diz: pessoal, eu achei a minha ovelha que estava perdida, a minha ovelha. Sabe o que o pastor estava dizendo? Ela estava perdida, mas ela era minha. Ela estava ferida, mas ela é minha. Ela está sangrando, mas ela é minha. Resumindo, por mais perdido que você esteja, por mais ferido, você ainda tem um dono. Você pertence a Jesus, você pertence a Ele. Por pior que seja a sua situação, você tem um dono, você pertence a Jesus, e o fato de você pertencer a Ele já é a garantia que Ele vai te trazer de volta. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor?
Mas agora uma perguntinha boba para a gente orar. O Ministério de Louvor pode até se posicionar aqui, só para no ponto. Uma perguntinha boba e a gente encerra. Esse pastor foi atrás dessa ovelha porque ele precisava dela, sim ou não? Não. Se ele não precisava dela, por que ele foi até ela? Olha para mim que a gente vai orar agora. Vou esperar só o pessoal do louvor. Passa até aqui no cantinho para não atrapalhar, por favor. Por que o pastor foi atrás daquela ovelha? Olha para mim agora, e eu te falo por quê. Porque aquele pastor sabia muito bem, que longe dele, aquela ovelha não iria sobreviver nem mais um dia. Então esse pastor foi atrás dela, não porque ele precisava dela, porque ele tem 99, ele foi até ela, ele estava dizendo: ovelha, eu não preciso de você, eu tenho 99 lá, mas eu vim aqui, porque eu sei que longe de mim, você não sobrevive uma noite. Sabe o que Deus está falando com você? Eu marquei esse culto aqui, eu fiz todo esse preparo, eu preparei todo esse ambiente, não porque eu preciso de você, Deus está dizendo, é porque você precisa de mim. E a escolha é sua. Estamos virando um ano, e eu não quero virar um ano perdido. Eu não quero virar um ano querendo achar o meu próprio pasto, porque sempre quando eu procuro o meu próprio pasto, quem se perde sou eu, e depois que eu me perco, quem sangra sou eu. Talvez você fale: pastor, eu estou vivendo a minha vida e nada aconteceu. Espera. O caminho que a gente trilha é doloroso demais. E fica aqui um apelo pastoral: por favor, não vira o ano perdido, não vira o ano trilhando os seus próprios caminhos, mas que você fala aqui hoje: Senhor, eu sei onde eu perdi, eu sei onde eu errei, eu sei aonde eu estou falhando, eu sei o que eu estou fazendo que está fazendo com que a minha vida se perca. Eu sei, porque a gente sabe, irmãos, a gente sabe. E que você fale: Deus, a partir desse ano eu vou voltar para o Senhor. A partir desse ano eu quero ser encontrado pelo Senhor. Chega de sofrer, chega de dor, chega de viver perdido, porque maior é aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Aplauda o nome do Senhor. A igreja de pé. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E se Deus falou com você, no seu lugar aí mesmo, se reconcilia com Ele. Faça como aquela ovelha, começa a balir, começa a falar: Senhor, me ajuda, me socorre, tira essa angústia, tira essa dor, tira essa tristeza. E faça um voto: esse ano eu vou deixar o Senhor me conduzir. Vai ser o ano da intimidade, vai ser o ano onde Deus vai conduzir os meus passos. Pode cantar, Ministério de Louvor. Se você quiser ajoelhar no seu lugar aí, fica à vontade. Mas abra teu coração, começa a balir. O bom pastor está aqui entre nós, ele está ouvindo a tua voz. Por causa de você ele morreu naquela cruz. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer. Chora, fala com Deus aí, meu amigo. Se quiser ajoelhar, pode ajoelhar, mas não saia daqui perdido. Meu coração, Ele vai te achar, Ele vai te encontrar. O bom pastor não desiste de você. encher esse lugar. Oh Espírito Santo de Deus, Tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. clama a Deus aqui nessa noite. Fala: Deus, eu preciso voltar para os seus caminhos. Eu só Quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, Jesus. Não vou te pedir nada. Eu só quero levantar as minhas mãos aos céus. Pessoal que está aí fora aí, adore a Deus no seu lugar, clame a Deus aí. Pra te dizer, Volta, volta, volta pro rebanho hoje.
Deus aí. Fala: Senhor, escuta a minha voz aqui. O bom pastor está aqui entre nós. Ele está te conduzindo de volta. Não adianta querer viver longe do Senhor. Não dá, a gente não consegue. Você é ovelha. Ovelha não consegue viver longe do rebanho, não. Deixa o Senhor enxugar essas lágrimas. Deixa. Meu coração aberto já está. Há uma presença de Deus aqui, meu amigo. Te peço, vem encher esse lugar. Sinta a presença do pastor aí do teu lado. Tudo que Sinta a presença de Jesus aí do teu lado. então vem ver. Você pode levantar as mãos aos céus e declarar: eu só quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou viver de nada. Eu só quero ouvir a tua voz, Jesus. Pra te dizer: eu só quero tua presença. Hoje não vou viver de nada. Eu só quero levantar as minhas mãos ao céu. Pra te dizer: põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. O Senhor te achou. O Senhor te encontrou aqui nessa noite. Você chegou aqui hoje chorando, balindo, falando: Senhor, o que é que vai ser de mim? Eu estou perdido. Eu estou sem direção, Jesus. O que é que eu vou fazer com a minha família? O que é que eu vou fazer com o meu filho? O que é que eu vou fazer com a minha saúde, Deus? O que é que eu vou fazer com o meu ministério? Eu estou perdido, eu estou frio, eu estou afastado, Jesus. Me ajuda, me socorre, Jesus. O bom pastor está aqui entre nós. Ele está dizendo: eu vou te achar. Eu não desisto de você. Eu tenho um plano na tua vida. Eu morri por você naquela cruz. Eu sou o cordeiro que morreu por todo mundo, que morreu pela nação, que morreu pela família, mas ele também morreu por você. Não adianta fugir. Para de fugir. Para de correr. Fica quieto hoje e fala: Senhor, me acha aqui, me encontre. Eu quero ser conduzido pelas tuas pernas, ó Deus. 2024 vai ser o ano da intimidade com Deus. As conquistas são importantes sim. Eu quero crescer, eu quero construir, eu quero fazer minha casa, eu quero prosperar, não tem problema nenhum. Mas que você faça isso lado a lado com Jesus. Que você faça isso lado a lado com o Mestre. Porque se daqui a um ano você virar um ano com a conta bancária cheia, mas longe de Jesus, é a pior conquista que pode acontecer na sua vida. Mão direita levantada. O bom pastor está tocando em você. O bom pastor está te encontrando aí. Eu só quero a tua presença. Eu não quero mais sair daqui. Diga isso. O bom pastor te encontrou. E agora a gente vai dizer: eu não quero mais sair daqui. Sinta o bom pastor te segurando aí. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais Sair daqui. me deixa morar. Diga isso.
esse mesmo clima de louvor e adoração. Não perca esse clima de louvor. Pessoal que vai cear, fica com a mão levantada, e à medida que você receber, se abaixa a sua mão. Pessoal já pode distribuir os elementos. Ministério de Louvor vai continuar cantando. Faltam 5 minutos para meia-noite. Vai adorando o nome do Senhor aí. O bom pastor te achou, o bom pastor te encontrou. Chegamos ao fim, espero que você tenha gostado. Eu quero agradecer também todos que ajudaram a organizar esse culto. Pessoal da cozinha, da organização, da limpeza, enfim. Muito obrigado, foi tudo perfeito para a glória de Deus. Encerramos aqui o programa, espero que você tenha gostado e, permitindo o Senhor, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, Pai do Senhor Jesus.